A paz do Senhor Jesus, abençoado e abençoada com todas as sortes de bênção. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Amado, mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho da palavra do Senhor, porque ela é poderosa, viva e eficaz. Que Deus derrame chuvas de bênção sobre cada um de vós e que o amor de Deus se estenda em todas as gerações. Queridos, quero junto com vocês que estão aí à distância, mas perto na mente e no espírito, estamos juntos, com um propósito, um só objetivo, que é adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a partir de agora, neste momento, nós vamos fazer uma leitura. A leitura da palavra do Senhor que está no Evangelho de Lucas. Lucas, do capítulo 28. Sempre, conforme de costume, que eu sempre falo, peço para você que sempre esteja com a caneta e o papelzinho na mão, para anotar a referência pelo qual eu vou falando aqui, e você vai anotando para depois você fazer a conferência. Porque é muito bom a gente estudar a Bíblia, que a Bíblia é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus falando comigo e com você. Então, desta tarde nós vamos falar, meditando um pouquinho no texto sagrado, pelo qual o Senhor nos ensinado grandissimamente. E isto é muito bom para mim, para você e para todo aquele que faz a sua vontade. Louvado seja Deus. Então, querido, vamos ler o texto sagrado que se encontra aqui em Lucas capítulo 5, verso 8, que nos diz o seguinte: acompanhe comigo a leitura. Louvado seja Deus. Vindo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Vamos a repetir. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Queridos amados, nosso texto hoje, nós vamos falar sobre confissão de pecado. É o nosso texto, confissão de pecado. Porque nós temos que sempre estar constantemente falando com o Senhor e pedindo a Ele que nos perdoe dos nossos pecados, dos nossos erros, porque nós não possamos falar que nós não somos pecador, porque quem não teve pecado foi só um, que foi o Senhor Jesus Cristo, o Criador. Mas nós que viemos do pecado e permanecemos no pecado aqui da terra, mas procurando sempre se desviar do mal, se desviar do pecado. E se por acaso nós cometemos algum, que confessaremos ao Senhor para que Ele venha nos perdoar. Louvado seja Deus. Então, queridos, a gente vê aqui nesse texto que nós lemos aqui sobre Pedro, quando ele falou para o Senhor, pedindo para o Senhor se retirasse de perto dele, porque ele se sentia um pecador perante o Senhor, depois que ele reconheceu a grandeza, o poder, o mistério de Deus. Quando o Senhor falou para ele, e o Senhor falou com ele, pediu porque eles passaram a noite toda trabalhando, a noite toda pescando, porque eles viviam da pesca.
Naquela época era o único meio de sobrevivência deles, era a pesca. Então Pedro e seus irmãos estavam ali com seus barcos, passaram a noite toda pescando. Mas chegou o amanhecer e eles recolhendo a rede para já ir embora, desanimado, cansado, todo afadigado com a noitada. Então, eles entristecidos porque não pegaram nada a noite toda. Mas se aproximou-se Jesus ao barco, falando com ele. E falou para Pedro: lançai a rede, vai e lança a rede. E ele lançando a rede, ele obedeceu. Primeiro, o que ele fez? Ele obedeceu. Então veja que a partir daí que ele não falou nada ao contrário, mas simplesmente obedeceu, recebeu aquela ordem do Senhor, do Mestre, e foi. Porque o Senhor falou com ele. Porque diz aqui no verso 3 da nossa leitura: entrando ele em um barco que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco. Afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Você veja que ele sempre, o Senhor Jesus também dava ensinamento, ele ensinava. Tanto ele falava, pregava o evangelho, dando ensinamento, mas também ensinava, dava instrução para aqueles homens. E ele ensinava. E quando acabou de falar, disse a Simão: vaze-te ao largo e lançais as vossas redes para a pesca. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado todas a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então veja que a resposta de Pedro simplesmente foi essa: mestre, trabalhamos a noite toda, não apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. É sobre a palavra que nós temos que lançar a nossa rede ao dia a dia, conforme nós estamos. Cada dia, todos os dias, nós temos, ao amanhecer, falar com Ele, dar nossa expressão, agradecer a Ele pela noite e agradecer pelo dia, e lançarmos as nossas redes para que nós possamos ver frutificar a nossa esperança, para nós ver prosperar a nossa fé, pelo qual nós pedimos a Ele os objetivos da nossa necessidade. Não pedimos muito, não pedimos exageradamente, mas simplesmente que nos dê o que nós merecemos, ou seja, a necessidade que nós precisamos. Porque a palavra que ele ensina, que foi pela palavra, ele lançou a rede. Pela palavra que ele lançou aquela rede, pela primeira vez, de uma tal forma, mas ali ele estava com a fé, acreditando na palavra do mestre. Quando ele recebeu a instrução, vai e lança as redes. E lançando a rede, ele não pôde nem puxar a rede, com tantos peixes que ele pegou, dando sinal para os seus companheiros que viessem lhe ajudar, porque a rede já estava a ponto de chegar e o barco ia a pique. Seus companheiros vieram e lhe ajudaram, e colheram muitos peixes, e serviu a multidão que estava em redor, ouvindo os seus ensinamentos. E a partir daquele momento, foi uma grande maravilha às vistas de todos,
pois à vista das pescas que fizeram, admiração se apoderou de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que era seu sócio, e disse-lhe Jesus a Simão: não tema, doravante serás pescadores de homem. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Seguiram quem? O Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que seguir o Senhor. Então nós temos que fazer, primeiramente, o que tem que fazer? Confissão. Confissão de pecado. Nós estamos confessando nossos pecados para que nós possamos alcançar um objetivo, que é o objetivo da palavra do Senhor Jesus, pelo seu ensinamento e pelo escrito que está aqui na Bíblia, a palavra de Deus falando comigo e falando com você. Então nós temos que ler texto e contexto e buscar referência para que nós possamos entender firmemente o seu ensinamento. Louvado seja Deus. Por isso que hoje eu estou trazendo essa palavra para nos fortalecer na fé, para nos afastar, do pecado, nós se abstinasse, se afastasse das coisas erradas que anteriores nós praticamos e seguir conforme aqui Pedro responde para ele: sobre a tua palavra lançarei as redes, e sobre a palavra do Senhor nós somos abençoados. Sobre a palavra do Senhor nós somos sarados dos nossos pecados. Sobre a palavra do Senhor nós somos mais do que abençoados. E não só nós, mas também toda a nossa família, todos os nossos afazeres, enfim, nosso trabalho, nossa caminhada, tudo que nós possamos fazer, seremos abençoados pela palavra do Senhor. A sua oração será ouvida, porque pela palavra do Senhor, você está falando com Ele, mas Ele está lhe ouvindo, mas está transformando você em outra pessoa, numa substância pelo qual é um líquido especial para o Senhor. Porque se do nada nós viemos, do nada nós voltamos, mas Ele quer algo importante de mim e de você, que é para evangelizar, levar a sua palavra para todos. Mas não importa as dificuldades, que aqui no nosso texto nós vamos ver alguns homens pelos quais foram abençoados e também passaram por perseguições, nas referências conforme vamos falando aqui da nossa leitura. Mas eu quero agradecer a Ele, a meu Deus, que Ele venha abençoar não só a mim, mas você que está ouvindo essa palavra. Eu não sei o que você está precisando nesse momento, eu não sei dos seus pensamentos, eu não sei do que você deseja agora, eu não sei do que você está passando, mas uma coisa eu lhe digo: confissão, confesse, confissão de pecado, falando com o Senhor, e Ele nos ouvirá. Mas pelo que você esteja passando, Ele fará uma transformação, assim como os grandes heróis da Bíblia, que passaram por perseguições, mas foram também vitoriosos. Louvado seja Deus. Veja que sobre a confissão que opera pelo nosso Deus, confissão que opera por Deus. Aqui nós vamos ver, no caso, vamos ver 7 referências pelo qual Deus, os homens confessaram ao nosso Senhor. Abraão confessou: sou pó e cinza, como está lá em Gênesis 18, 27. Jó, ele também confessou: eu me abomino, como está lá em Jó 42, verso 6. Asaf: sou um ignorante e como um irracional. Salmo 73, no verso 22.
Isaías, o profeta que mais pronunciou a vinda do Senhor Jesus Cristo, não se referindo que ele foi um dos maiores profetas, porque a Bíblia relata os profetas maiores e os menores, mas isso não quer dizer que um era menor do que o outro, não. O mesmo Deus que estava num, estava no outro, porque se refere sobre o livro pelo qual que mais ele escreveu sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Jeremias foi o que também mais profetizou o arrependimento, que significa também confissão de pecado. E Isaías confessou, quando ele diz, sou impuro, impuro, de lábios impuros. Como está lá em Isaías, capítulo 6, verso 5. Pedro, conforme nós já falamos, ele era um homem, mas ele era um homem duro. Mas ele confessou, sou um pecador, conforme nós lemos aqui na nossa leitura. Senhor, se afasta de mim que eu sou um pecador. Ele não se sentiu nem digno de ficar próximo dele por causa dos seus pecados. Paulo, ele também foi outro pelo qual, com muitos pecados, muitos arrogantes, muitas coisas, mas depois que ele ouviu a palavra, Paulo, o que ele disse? Sou o principal dos pecadores, como está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5. E uma coisa muito importante, que a gente vê, João, quando ele estava lá na ilha de Patmos, sozinho, abandonado, largado, mas quando Deus começou a falar com ele, o Espírito Santo veio sobre ele. O que ele fez? Cai a seus pés como morto, caiu a seus pés como morto. Ele falando, se expressando, como está lá em Apocalipse, no capítulo 1, verso 17. Ele caiu como morto quando foi arrebatado em espírito, mas ele estava a sós, abandonado, jogado, já na sua idade um pouco avançada, mas ele cai nos seus pés como morto, porque era o Espírito Santo falando com ele, que é pelo livro de a revelação do Apocalipse. E assim somos nós temos que fazer confissão de pecado, que é o tema central da nossa palavra de hoje, e muito importante. E também nós não devemos temer, nós não devemos temer em nada, porque maior é aquele que está comigo e está com você, louvado seja Deus. A gente vê aqui, eu vou lhe dar 7 referências, pelo qual são não temas, que está no Evangelho de Lucas. 7 referências no Evangelho de Lucas com a palavra não tema. Não tema quanto as orações demorarem a ser respondidas. Lucas capítulo 1, verso 13. Não tema diante de grandes privilégios. Lucas 1, 30. Não temas perante grande surpresa. Lucas capítulo 2, verso 10. Não tema diante do chamado para o ministério. Lucas 5, 10. Não tema em grandes aflições. Lucas capítulo 8, verso 50. Não tema devido às suas necessidades diárias. Lucas 12, verso 7. E não temas, ó pequeninos rebanho. Lucas 12, 32. É o que o Senhor Jesus Cristo fala. Não tema, meus pequeninos rebanho, porque estarei convosco. A todos os dias eu estarei convosco. Mas para isso você tem que ter uma confissão, fazer um voto com ele de confissão de pecado e confiar que na promessa dele, ter fé em tudo dos seus afazeres, que você vai receber uma grande vitória. Mas a vitória vem através do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, prometendo, porque a promessa dele se cumpre, a promessa dele é grande, e em tudo nós temos que dar graça para ele, porque sem ele nós não somos nada. Louvado seja Deus. Então veja que essa posição aqui
Louvado seja do nosso aqui que nós lemos aqui. Quando ele diz, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos seus pés, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Amado, a posição do mestre das leis em relação ao Senhor Jesus, observaram atentamente, condenaram sua ação, indignaram-se com ele, acusaram-o de blasfêmia contra Deus, temeram-no, injuriaram-no, tentaram prendê-lo, queriam agarrá-lo à traição, decidiram eliminá-lo, acusaram-no com grande veemência, foram culpados por sua morte. Louvado seja Deus, como está lá em Atos, capítulo 2, no verso 23, 22 e 23, e Mateus 16, 21. Você veja que os mestres da lei já faziam o contrário, já faziam a diferença, pelo qual o Senhor nos dando os ensinamentos pelo caminho verdadeiro, e os mestres da lei fazendo o contrário, injuriando o mestre e o seu discípulo, e impedindo alguns que seguissem os seus ensinamentos. Então veja, querido, que esta palavra, ela é bem objetiva, porque ela fala confissão operada por Deus, mas aqui é a expressão Deus, mas é a expressão sobre o Senhor Jesus Cristo, porque já é do Evangelho de Lucas que está escrito isso, já é pelo Filho, não é pelo Pai, mas é pelo Filho. Obediência, confissão de pecado, uns falando uns com os outros, procurando cada vez mais haver união entre os irmãos, se haveres alguns problemas entre uns e outros, que uns confessem uns aos outros, para que Deus possa se alegrar com as nossas confissões uns com os outros. Que o Senhor Jesus Cristo possa se alegrar junto, glorificando o nome dEle, junto, glorificando ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então veja que muitas coisas o Senhor tem feito, assim através da fé, da palavra, a cura da sogra de Pedro, quando Pedro chamou, porque a sogra dele estava enferma, e ele foi até lá e os curou. Quando diz aqui no verso 38 da leitura, deixaram ela na sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre e muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, respondeu a febre, e ou seja, com muita febre, rogaram-lhe por ela, e inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-lo. Você vê que até as mulheres também serviam ao Senhor. Não era só os discípulos, os homens, os que ele chamou, mas também as mulheres também faziam a sua parte. Ela os servia com toda ousadia e com fé. Mas veja que coisa maravilhosa, muitas outras curas aconteceu. Como diz o verso 40, ao pôr do sol, todos que tinham enfermo de diferente moléstia, lhe trazia, e ele os curava, impondo-lhes as mãos sobre a cada um. Também de muitos saía demônio, gritando e dizendo, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, o repreendia para que não falasse, pois sabia ser ele o Cristo. Louvado seja Deus. E nós sabemos que ele é o Cristo, o Filho de Deus, enviado para nos ajudar e nos advertir. E nós temos que receber a advertência para a nossa
para o nosso bem-estar, recebendo a advertência do Senhor. Mas Jesus vai a um lugar deserto. Ele sempre procurava ficar a sós quando ele se sentia um pouco angustiado para falar com o Pai. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. A multidão o procurava e foram até junto dele e estavam para que não o deixasse. Ele, porém, lhe disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outra cidade, pois para isso é que fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judéia. Então isso é em todos os lugares. Sempre tem algumas pessoas que achavam uma diferença, procura sempre uma diferença da pessoa. Sempre tem um irmão que olha para o outro e procura achar a diferença, procura achar uma falha, e assim sucessivamente. Agora eu lhe pergunto: cadê a sua confissão de pecado? Cadê a sua fé? Onde você está? Que você anda procurando o defeito do seu próximo, mas se esquecendo do seu. Eu tenho que me preocupar comigo, com os meus defeitos, e procurar também me consertar, e não corrigir os defeitos dos outros. Nós temos simplesmente confessar nossos pecados e pedir a Deus que Ele venha nos livrar de todos os maus e nos proteger, e enviar o seu Espírito Santo sobre mim e sobre você, para que nós possamos ter uma vida em comunhão um com os outros, abençoada, e todos juntos, com um só propósito, com um só objetivo, que é glorificar o nome do Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, aleluia. Mais adiante, conforme aqui eu citei já alguns versículos da palavra do Senhor, nós vamos voltar um pouquinho atrás do texto, que nós vamos falar também, porque nós temos que dar testemunho, condições para o testemunho pessoal. Louvado seja Deus. Do capítulo 1, do capítulo 5 da nossa leitura de Lucas, do verso 1 até o verso 11, nos falam de condições para o testemunho pessoal. Qual dele? Primeiro, aplicação e fidelidade na vida profissional, como está no verso 2, que diz: e viu 2 barcos junto à praia, no largo, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Segundo, tem que ter disposição para qualquer serviço, como está no verso 3 aqui, tem que ter disposição, porque quando aqui ele já estava, como eu já tinha falado, que tem que ter aplicação, fidelidade na vida profissional, como Pedro, assim, na vida profissional dele, quando ele já tinha recolhido os barcos e a rede. Mas aí nós temos que ter disposição para qualquer serviço, como está aqui no verso 3, que nós já lemos. E tem que ter obediência à ordem do mestre, como é do verso 4 ao verso 5, onde, quando acabaram de falar, disse Simão: vai-te logo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado todas a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançareis as redes. Então veja que nesse texto tem que ser obediência à ordem do mestre. Quarto, tem que ter fé firmada na palavra, como está no verso 5 que nós falamos, como é que ele foi com fé, lançou a rede. Quinto, temos que cooperação fiel com o cobreiro, como diz o verso 7, tem como cobreiro, que diz aqui: então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem
ajudá-lo e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Então veja que também tem que ser cooperador, tem que cooperar com os companheiros. Já tem os obreiros, tem que cooperar com eles também, um com os outros. Sexto, conhecer a si próprio, do verso 8, com da nossa leitura, como Pedro, ele mesmo se reconheceu. Pedro, ele se reconheceu. Então nós temos que se conhecer a nós mesmos, assim como seu exemplo de Pedro. Temos que se reconhecer e confessar. Quando ele confessou, vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. 7. Prontidão. Nós temos que estar sempre em prontidão para deixar tudo. Quando ele acabar o Senhor Jesus Cristo, depois de ter dado os ensinamentos, falado com ele, dado autorizado eles a voltar à pesca, mas ele tem que permanecer em prontidão e deixar tudo, assim como fizeram, como está aqui no verso 11, que eles deixaram tudo para seguir o Senhor Jesus, como diz, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Seguiram quem? O Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja e agradecido o nome do Senhor. Então, querido, veja que aqui nesse tema do nosso tem que ser confissão de pecado. Temos que confessar os nossos pecados, temos que falar com Ele, temos que ir o máximo que a gente puder, porque quanto mais nós nos esforçamos, melhor seremos. Você vê que confissões que resultam em grande bênção. Confissões que resultam em grande bênção. Nós temos aqui uma referência, como quando Jó, passando com toda dificuldade e sofrimento, ele disse: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O arrependimento, ele confessou que era pecador, ele confessou que ele falava, mas não tinha conhecimento, mas ele confessou, e era um homem reto nos caminhos do Senhor, e algo veio sobre ele por intermédio do adversário para tentar lhe derrubar, mas ele tentou de tudo, até mesmo tirar a sua própria vida, mas foi impedido de isto acontecer, porque Deus estava com ele. Deus está com você para lhe impedir de tudo de mal que aconteça. Mas se algo venha a acontecer, foi porque você não permitiu, você se relaxou relaxadamente para que essas coisas venham a acontecer. Então veja, confissões que resultam em grande bênção. O exemplo de Abraão, Abraão confessou, eu sou pó e cinza, e